Olá, eu sou Márcia Saravia e esse é o podcast Empresa Lucrativa. Nós estamos no episódio 2 da segunda temporada e o episódio de hoje é Donos de Empresa, conflitos em sua equipe? Vem pro episódio 2. E conflito é igual formiga, né? Onde você vai, tem conflito. A pessoa tem conflito até mesmo sozinha. Meu nome é Carmen e eu já ajudei milhares de empresários a ter uma equipe fazendo sua empresa crescer, mesmo se ele não está lá, mesmo com todos os conflitos que acontecem no dia a dia. Porque conflitos, Márcia, irão existir, não tem jeito de você fugir deles. E eu nem falo que bastam duas pessoas para ter conflito. Às vezes a gente está sozinho e tem conflito. Isso, Carmen, porque o empresário às vezes ele tem uma empresa muito pequena. E eu ia te perguntar, tem conflito em empresa pequena? Tem conflito até o empresário sozinho. O empresário sozinho tem conflito. Simplesmente o empresário ele fica, mas eu devo fazer isso? Para quem que eu pergunto? Pergunto para o contador? Pergunto para o advogado? Onde é que eu vou buscar essa informação? E o pior, muitas vezes ele acaba compartilhando os seus conflitos com a própria equipe. Sabe o tema? Roupa suja se lava em casa? Ele deveria trazer isso para a sua própria empresa, porque é comum o dono de empresa desaguar com os empregados. Não, porque eu não vou poder fazer o pagamento, não estou pagando o FGTS porque está difícil aqui, está difícil ali. E ele começa a desaguar toda a situação difícil dele junto com os empregados. E quer saber de uma coisa? Ninguém está nem aí. Os empregados vão continuar fazendo o que eles acham que deve ser feito, só que com a diferença de que esse empresário passa a ser refém daquilo que ele falou. Nossa, Carmen, muito interessante isso que você falou. Agora eu estava pensando, se o dono da empresa tem conflito, imagina cada empregado também com seus próprios conflitos. Pois é, uma empresa nada mais é do que uma soma de inúmeros conflitos. É por isso que é tão importante a gente saber lidar com os conflitos que acontecem. Mas muitas vezes o dono de empresa ele acha que lidar com os conflitos é virar psicólogo. Esses dias uma empresária, ela foi querer entender que a empregada dela estava faltando e por que que ela que sempre tinha que levar a mãe no médico. E ela foi perguntar e a empregada começou a contar e começou a chorar, que nenhum dos irmãos ajudavam, que os irmãos não estavam nem aí com a própria mãe e que tudo sobrava para ela. E começou a contar, a contar. Quando viu, aquilo nada mais era do que uma consulta terapêutica sem ter um cunho terapêutico. Porque o empresário somente ouve, ouve, ouve e não tem ação sobre isso. Muitas vezes, o dono de empresa, ele acredita que cabe a ele esse papel, que solucionar conflitos é entrar no particular de cada empregado. E depois ele ainda acaba até mesmo ganhando o processo na justiça. Por isso que seria muito interessante que os conflitos, o dono da empresa começasse a entender que o conflito dele, ele compartilharia com outros empresários. Dono de empresa anda com dono de empresa. Dono de empresa compartilha as coisas com outros donos de empresa. E respeitar os conflitos do empregado, mas sempre trazendo ele para o contrato de trabalho. É claro que o conflito vai ser respeitado, porque vai interferir na produtividade, vai interferir no dia a dia, mas ele precisa entender a origem do conflito e o que poderia estar gerando esse conflito. É muito mais efetivo do que querer entender de que forma que cada empregado administra este conflito. Na minha percepção, não cabe ao dono. É importante que o dono de empresa entenda suas limitações também. Nós estamos reunidos em torno de uma missão de transformar algo, seja através dos seus produtos, dos seus serviços, uma missão de contribuir para que uma comunidade esteja bem, desde que esses conflitos não tenham sido originados pelo próprio dono da empresa. Você já viu conflito que simplesmente o dono da empresa aumenta o salário de um e não aumenta o do outro, e o outro faz exatamente o mesmo serviço que aquele? Esse, por exemplo, é um conflito
exatamente sob o controle do dono da empresa. Não é aquele conflito interno, aquele conflito, né, que nós não temos acesso, que nós Temos teríamos que controle, ser né? exato. A gente teria que ser um terapeuta para cuidar de um conflito como esse. Mas muitas vezes o próprio dono da empresa está originando conflitos. Ele discrimina uma pessoa da outra, tem aquela pessoa que ele gosta mais, às vezes ele contrata parentes, clientes. E aí fica parcial, né? Como é que eu vou dar uma bronca? Como é que eu vou chamar a atenção de um parente que se atrasou? É diferente, mas aí o empregado ele vai e chama atenção. Como é que eu vou falar para o meu filho que trabalha comigo que ele não pode usar o celular? Ele precisa do celular para saber as provas da escola. Aham. E aí a mãe que trabalha na empresa, que muitas vezes tem um filho pequeno, não pode usar. Quando uma regra é colocada, ela é colocada para todos. Existe o princípio da igualdade. E perante a lei, o princípio da igualdade é tratar todos os iguais de forma igual e todos os desiguais de forma desigual. Ou seja, o que significa isso na prática? Se ninguém que trabalha na operação utiliza celular, se uma pessoa estiver utilizando, isto será desigual. Mas, se você determina que todos os gerentes irão usar celular, os gerentes estarem usando e as pessoas que trabalham na operação não estar usando, você manteve o princípio da igualdade. Por quê? Quando você começa a discriminar as pessoas simplesmente porque elas são mais Próximas? Ou porque são elas mais são próximas, diferentes? são diferentes, ou ela é coitadinha, ou ela é minha querida, ou ela é minha parente, sabe? Esse tipo de discriminação com certeza gera conflitos. E esses conflitos, muitos deles são solucionados quando você tem uma gestão profissional na empresa. Não tem jeito. Então, Carmen, pelo que eu estou entendendo aqui, muitas vezes tem dono de empresa que nem sequer sabe que existe um conflito na empresa. Para ele está tudo maravilhoso. Muitas vezes não chega até ele. Ele vê o seu empregado caindo a produtividade, ele sabe que tem algo errado, ele vê que as pessoas estão faltando, não estão faltando, mas ele não tem proximidade do seu time. E muitas vezes ele também não formou um líder para estar próximo do seu time. Quando eu digo que a empresa vai funcionar sem o dono estar presente, não é sem ninguém estar presente. É isso que muitas vezes o dono de empresa precisa entender. A empresa sim vai funcionar, mas ele vai precisar formar líderes. Ele vai precisar ter pessoas, né, trabalhando dentro da empresa que o represente, os longamanos, né? É assim que o juiz entende. O juiz entende que é a continuação do dono, é o longamanos do dono da empresa. Alguém precisa estar próximo dos empregados para entender exatamente o que é que está acontecendo profissionalmente. Não estou falando em momento algum da vida pessoal, porque a vida pessoal ele pode trazer, mas você não pode invadir, é diferente. Se o seu empregado traz um problema, olha, estou vivenciando um problema, a minha mãe está doente, ou então eu estou com problemas em casa, eu vou precisar me mudar, eu preciso de um tempo, pode antecipar minhas férias, por exemplo. Quem determina quando o empregado sai de férias é o dono. Mas se o seu empregado ele está pedindo isso e ele está passando por um momento difícil, então ele trouxe o problema até você. É diferente de você ir lá, invadir a pessoa e querer saber o que está acontecendo com ela, tal, que hoje em dia é muito fácil você ganhar danos morais, invasão de privacidade e por aí vai. Mas quando o empregado traz para você avalia a possibilidade e apoia. Avalia a possibilidade e apoia. E tá tudo bem. Você pode antecipar umas férias em lugar da pessoa ficar faltando constantemente. Então, um problema que o dono de empresa pode ter e ele não tem consciência ainda é que muitas vezes o conflito está interferindo ali diretamente no resultado, na lucratividade, na liberdade que ele poderia vir a ter, porque ele está ali resolvendo coisas que são consequências de conflitos que ele ainda não viu. Com certeza. E você só consegue se dar conta disso
quando você está próximo do teu empregado. Imagina que seu empregado que está faltando, e você não parou para saber exatamente se está tudo bem com ele. E veja como é diferente você falar para o teu empregado, está tudo bem? Né? Essa é a primeira frase quando alguém falta e não trouxe um documento que abona a sua falta. Não se trata de por que você faltou, o que está acontecendo, onde você estava. Você faltou e estava publicando nas redes sociais isso, aquilo. Não se trata disso. Não é invasão de privacidade. A pergunta é: você não compareceu na empresa ontem? Está tudo bem com você? E uma vez que sim, está tudo bem, está tudo bem. Então, você já pode perguntar se ele tem um documento que abone a falta e pode gerar um documento que se chama advertência. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Esse é o documento que protege a tua empresa e que demonstra que sim, você está cuidando da tua equipe. Mas, em lugar disso, muitas vezes o dono, ele quer saber tudo aquilo que está acontecendo com a pessoa. E quando ele diz para você que está tudo bem, é como se ele dissesse, é particular. Eu não vou te contar. Poderia ser que ele dissesse, está tudo bem? Não, não está. A minha mãe está internada, eu estou passando uma situação difícil, eu estou separando da minha esposa. Ele poderia te dizer se ele tem abertura na tua empresa para te trazer alguma coisa. Mas aqui neste podcast é importante a gente deixar claro a diferença de invadir e dele trazer a informação. Isso é muito importante. E uma vez que ele traga a informação, o dono de empresa poderá decidir o que fazer com ela. E é possível que ele sugira de antecipar férias, ou que ele sugira da pessoa ficar alguns dias em casa e depois repor. Ou ele simplesmente dizer, é uma pena, mas nesse momento eu não vou conseguir te ajudar. Eu sinto que falta franqueza nas relações, né? E muitas vezes o dono da empresa pode fazer alguma coisa por este empregado. E muitas vezes o empregado também pode fazer alguma coisa por este dono. É uma relação de duas mãos. Tanto o dono precisa do empregado, quanto o empregado precisa de um emprego. Talvez não nessa empresa, né? E o dono precisa de um empregado, talvez não esse empregado. Mas é uma relação. É uma via de duas mãos. E o conflito, ele pode vir a partir de então. Esse dono de empresa nem fez nada por mim. O dia que eu precisei, eu estive aqui trabalhando e a minha mãe veio a falecer. Sabe coisas desse tipo? Querendo ou não, todo mundo tem expectativa em relação a alguém. Com o dono certeza. tem expectativa no empregado, o empregado tem no dono. E agora o que falta é a leitura dessas expectativas e, claro, a possibilidade também dele atender aquilo ou não. Mas muitas vezes, Márcio, o dono de empresa ele nem sabe o que fazer. Eu tenho uma aluna em São Paulo que ela tem uma confecção junto com seu esposo e praticamente todos os empregados dela são empregadas, são mulheres. Eu acredito que todas, né? E o que acontece? Elas têm mais ou menos a mesma idade e quase todas têm filhos na escola. E elas querem ir na reunião de pais. E ela tinha um problema muito grande, porque elas faltavam para ir na reunião de pais. Porque se você tem que escolher entre teu filho e teu emprego, emprego eu arrumo outro, filho eu só tenho esse. Elas faltavam e iam para a reunião de pais e acabavam deixando a minha aluna na mão. Então, a empresária estava contando, né, com aquela produção e, de repente, ficava totalmente na mão, porque a pessoa tinha a reunião e ela ia. E a pessoa já sabia que não adiantava pedir para faltar, porque se faltasse, né, seria até advertida e tudo mais. Então, ela simplesmente faltava e nem avisava. O que nós fizemos neste caso? Nós implementamos uma regra de a pessoa poder fazer a compensação de horário. Simples assim, simples assim. A pessoa solicita por escrito que ela vai querer faltar, né? E então essa compensação vai ser feita através da política de banco de horas. E eu vejo que tem dono de empresa que não sabe implementar a política de banco de horas. Manda todo mundo assinar a política de banco de horas e acha que assim ele está resguardado. Não. Entendam. O juiz, ele é contra essa compensação. O juiz é contra a política de banco de horas. Por quê?
Porque o juiz entende que quando você fica trabalhando até tarde, você vai receber um valor maior do que quando você simplesmente se ausenta aquilo que seria descontado do empregado. Por quê? Quando ele faz hora extra, no mínimo tem 50% a mais. De acordo com a tua convenção trabalhista, tem 60, tem 80, 100, 110, né? Então é uma hora cara, uma hora valiosa. Mas eu, Carmen, sou totalmente a favor do banco de horas. Carmen, o juiz é contra, você é a favor. Tá, mas mostra para o juiz que é o seu empregado que quer. Pega as declarações dessas mães, que foi o que nós fizemos na empresa da Elisane, de que realmente elas queriam estar perto dos filhos neste momento. E o banco de horas é um banco. Não é algo do tipo que eu já vi alguns empresários comentando. E o meu empregado faltou, eu fui aplicar a advertência, ele falou, desconta do meu banco de horas. Não é assim. Todas as regras serão criadas. Todas as regras. Com quanto tempo de antecedência ele tem que te avisar? E então você vai aceitar ou não aceitar de acordo com a tua demanda. Às vezes você tem 2 pessoas que pediram para se ausentar no mesmo dia e horário. Não tem jeito. Então você acaba escolhendo aquela que pediu primeiro, deixando a segunda, né? Olha, dessa vez ela é quem vai, na próxima você, mas ela pediu primeiro. Aí você começa a mediar esses conflitos antes mesmo deles se tornarem volumosos, né? Antes desse conflito já estar, né, de uma forma que um começa a ficar com ciúmes porque deixou ela e não me deixou, não. Com regras claras, você reduz os conflitos da empresa, mas você tem que ter uma regra clara. Como funciona a política do banco de horas? Se eu vou te pedir para fazer uma hora extra, eu vou te avisar antes e você vai me dizer se pode ou não. Se você vai se ausentar da empresa, você vai me avisar antes e eu vou te dizer se pode ou não. Aquilo que tem clareza, né? Não tem confusão. Olha, Carmen, ouvindo você assim, é fantástico como você conhecer, ter um pouquinho de conhecimento sobre ser empresário muda toda uma situação. Essa questão das mães foi um conflito gigantesco, que quando você começou a falar, eu não imaginava o desfecho. Eu falei, nossa, vai todo mundo pedir a conta ou todo mundo, né, vai sair da empresa. Não, você usando os recursos que o dono de empresa tem disponíveis, você soube aplicar de uma forma segura, não é de qualquer jeito, como você disse, né? Tudo documentado, muito bem documentado e muito bem aplicado, e resolver um conflito enorme, porque aí você também fica, né? Eu tenho muita empatia pelas mães, mas também tenho pelo empresário que está ali, que se comprometeu com o cliente, com um prazo, com uma produção X, e aí ficou todo mundo saiu beneficiado, né? Por isso que eu gosto tanto do banco de horas. Eu vejo o banco de horas algo que permite que o empregado possa ter os seus compromissos. Às vezes ele está tirando carteira de habilitação. Que horas ele vai fazer as aulas da carteira de habilitação? Vai ficar disputando lá aquele horário das 6 da manhã que nunca está disponível? Você pode ajudar. E ele pode te ajudar no momento que você precisa. Às vezes o empregado está crescendo, está fazendo faculdade, ele precisa fazer um estágio. Você pode ajudar e ele te ajuda no horário que ele possa estar te ajudando e você precisando. Nós precisamos entender que uma empresa é um lugar de realização de sonhos e não de criação de conflitos. O dono de empresa, ele está lá realizando seu sonho de ser empresário. Um dia eu desejei ser empresária. Eu ainda estava na faculdade quando eu abri a minha primeira empresa. Meu primeiro CNPJ é de 1992. Eu sonhei em ser empresária, eu sonhei em ter o meu CNPJ, né? Não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu queria ser empresária. Eu me lembro que o meu primeiro escritório, ele não tinha nem recepção, sofá, cadeira, ele era todo de caixote, assim, alvenaria. Nós colocamos umas espumas para fazer de sofá e esse era o meu primeiro escritório, minha primeira recepção. E foi assim que a gente começou. Um dono de empresa, ele tem sonhos para serem realizados. E quando você traz pessoas para a tua equipe, para fazer a tua empresa crescer, cada uma dessas pessoas tem seus sonhos. Tem gente que está sonhando em casar, sonhando em comprar um carro, sonhando em comprar uma bicicleta, sonhando em terminar a faculdade, sonhando em fazer uma viagem internacional. As pessoas vão realizar os seus sonhos através da sua empresa.
E cada fornecedor que vem para a empresa também está realizando seus sonhos. A gente está aqui no estúdio de podcast que tem um dono, que é o nosso fornecedor, que também tem seus sonhos, que neste momento está realizando seus sonhos. Você está nesse podcast comigo? Com certeza você tem seus sonhos. Aquele cliente que vem procurar o produto, cada aluno, cada empresário que chega no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu TikTok. Até TikTok eu tenho, hein, gente? Cada um que chega até mim tem seus sonhos. Muitas vezes estão no operacional. Então, eu penso o seguinte, uma empresa é um lugar para se realizar sonhos. E muitas vezes, o que nós encontramos são perrengues, conflitos, eu vou te dar uma advertência, eu não aguento mais falar isso. A gente vê um clima de conflitos e de uma situação que não é o que deveria ser uma empresa. Uma empresa crescendo, ela contribui com toda a sua comunidade, ela contribui com todos ao seu redor, com todos. E eu acho isso incrível. É fácil ser empresário? Claro que não. Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo ia ser empresário. Já que você tocou nesse assunto, o que é ser empresário? Vou colocar assim, o que é ser empresário, o que é ser empreendedor? Todo empreendedor é empresário, todo empresário é empreendedor. Eu sou MEI, sou empresário, não sou autônomo, sou freelancer, sou empresário. Carmen, define para mim, o que é empresário? Uma coisa é certa, toda essa turma aí que você falou, essa galera toda, tem seus sonhos para realizar. Aí, são nomenclaturas contábeis, né? Onde, por exemplo, muitas vezes a pessoa não tem nem registro, ela fala que ela é autônomo. Não, autônomo é a pessoa que paga o recibo de pagamento autônomo. Agora, se eu for te definir o que é ser empresário, é uma pessoa que tem a responsabilidade de ter uma equipe. Tem algumas pessoas que escrevem no meu Instagram, eu mandei toda a minha equipe embora, na minha empresa agora eu estou sozinho. Esse é o empreendedor. Empreendedor é aquele que, se ele para, tudo para. O empreendedor é aquele cara que sai para comprar frango à noite, né? Porque vai lá no atacadão, que é mais barato, no lugar que ele encontra o melhor preço do frango, passa a noite toda cozinhando, fazendo coxinha, no dia seguinte de manhã ele vai vender. É o cara, então, que vende, que produz, que compra, que entrega, que faz o seu próprio marketing, que bate a foto da coxinha e que posta a foto da coxinha. Esse é só um exemplo, né? Mas o empreendedor é aquela pessoa que está sozinha, que se ele parar de produzir, ele simplesmente para de entrar o dinheiro. Tá tudo bem você começar como MEI, como você disse. O MEI, ele é o iniciante, ele é o microempreendedor individual, ele é empreendedor. Ele até pode ter um empregado, mas vai ser só um ajudante, porque ele só pode pagar o piso, né? Então, a diferença entre o empresário e os demais é que o empresário, ele enxerga para que toda a equipe cresça com ele. Ele vai, na minha percepção, desbravando o caminho onde ninguém na equipe dele, sozinho, conseguiria chegar. Mas ele também não conseguiria desbravar esse caminho sozinho. O sonho dele é o sonho de muitos, que também sonham numa única direção, numa mesma direção. É o sonho de muitos. E o desafio é arrebanhar essas pessoas que sonham assim como ele. É arrebanhar essas pessoas que querem chegar neste lugar junto com ele. Esse é o desafio, contratar gente boa. E, às vezes, o dono de empresa fala assim, Carmen, eu não estou encontrando nem gente ruim para contratar, quanto mais gente boa. Procura mais, mas não traga uma pessoa que não esteja alinhada com seus sonhos. Não traga uma pessoa que tenha valores parecidos com o seu. Isso não vai funcionar. Não faça isso na tua empresa. Não abra mão dos seus sonhos. Você pode trocar toda a sua equipe, mas não abra mão dos seus sonhos. Busque pessoas que tenham o mesmo sonho que você tem. Nossa, Carmen, eu podia ficar aqui te ouvindo o dia inteiro, porque tudo isso que você traz é muito enriquecedor.
Muito E olha que enriquecedor. interessante, começamos falando de conflitos e já estamos falando de sonhos. Esse podcast foi de conflitos a sonhos, porque não se perde esse tempo com conflitos, porque eu não tenho ação sobre ele, né? Mas eu tenho ação sobre os sonhos. Eu posso ser um agente transformador na minha empresa, na minha comunidade. Um aluno que eu tenho grande admiração, na verdade é um casal de alunos, o Pedro e a Ivone, eles têm escola infantil com princípios cristãos, isto lá na Zona Leste, em Manaus. E eu tenho muito orgulho desse casal de alunos, porque a Zona Leste em Manaus é um bairro que ele é conhecido por não ser um bairro muito seguro, que tem muito furto de celular, coisas assim, né? Inclusive, o dia que eu estava esperando o Uber, quem me explicou isso foi o próprio Uber. Falou assim, olha, Cami, aqui não é todo Uber que vem, a pessoa precisa, né, conhecer o bairro. Eu não sei o quanto isto é verdade ou não é, mas o que eu sei e que é verdadeiro é que essa escola com princípios cristãos na Zona Leste, Pedro e Ivone mais que dobraram a quantidade de alunos. Alunos, crianças, sendo educadas com princípios cristãos, no momento onde os valores estão tão invertidos, e mais, fazendo a empresa deles crescer, eles alugaram a casa ao lado. Essa casa ficou pequena. Eles tiveram que sair e foram para sua casa própria num condomínio, próximo das escolas, para que eles continuassem próximos das escolas, e as escolas crescendo, mais professores, mais empregos. Para mim, isso é ser empresário. Fazer a diferença aonde você está. Isso é ser empresário. Muito bonito, Carmen. É muito bonito ver esse caminho que o empresário corre, né? Porque muitos ali ficam presos. Às vezes, tem uns que nem sabem que tem um conflito, como você falou. Tem aqueles que até sabem, mas ficam presos, não sabem como lidar. E tem aqueles que passam, né, pela via, usam os recursos, transformam as suas empresas, mas para tudo isso é preciso conhecimento. Porque sozinho ele não vai ter essas sacadas, essas saídas. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o dono de empresa precisa compartilhar esse podcast com outro dono de empresa. E também me acompanhar, porque todos os dias eu estou aqui compartilhando conteúdo para dono de empresa. Às vezes, Márcia, vem um gestor, vem um supervisor, vem um RH, e me enviam dúvidas e eu explico. Você não vai conseguir implementar isso se o dono de empresa não tiver comprado a ideia. É por isso que esse canal é realmente para dono de empresa. Dono de empresa que tem que pôr o seu coração no negócio, né? Porque ele entende que é da iniciativa dele que ele vai conseguir implementar todas essas mudanças que você ensina. E é uma escolha, porque ele pode continuar como empreendedor. Ele pode continuar fazendo tudo dentro da sua empresa, sendo o melhor empregado da empresa. É uma escolha. Cada vez que eu publico um vídeo que eu digo que até mesmo usar uniforme é uma escolha, vem aquele monte de comentários. Ah, mas o Luciano da Havan, ele usa uniforme. Usa para gravar vídeo, né? Para fazer propaganda. O dono de empresa, se ele fica no operacional, a equipe dele não cresce. Ele não cresce. E as pessoas, eu uso uniforme com muito orgulho. Eu sei, eu também já usei uniforme. Mas quando eu estava no operacional, à medida que você abre outras empresas, uniforme de qual delas que você vai usar com muito orgulho? Entende? Não, mas fulano usa porque tem um canal na internet, ele vai aparecer na internet de uniforme. As pessoas têm dificuldade de entender isso, mas eu gostaria de deixar um convite para o dono da empresa começar a dirigir sua empresa, experimentar não ir de uniforme. É só um convite, mas se você não concorda, não precisa me cancelar, tá tudo bem. Continua usando o uniforme e talvez um dia você queira experimentar algo diferente, não é mesmo? E quando eu falo de conflito e falo de sonho, às vezes, Márcia, o dono está tão no operacional, que ele não para pensar nem quais são os conflitos que ele tem, ele vai levando um dia após o outro e nem mesmo em quais são os sonhos que ele já está realizando ou que ele poderia vir a realizar. Eu me lembro da minha aluna, da Valéria, ela também tem escola, coincidentemente, né? Ela tem uma escola na Paraíba. E ela contou para mim numa live que ela achava normal ela ir trabalhar junto com seus professores.
Ela achava normal. Então, eles iam cortar lembrancinha para o Dia dos Pais, lembrancinha para a primavera, lembrancinha. E ela ia junto e passava o dia cortando, fazendo lanchinho, estando junto com os professores. E o que acontecia? Ela levava trabalho para fazer em casa. Isso era o que acabava acontecendo depois. E chegava em casa, o filho dela queria atenção, ela me contou que ela chegou a cortar o bico da mamadeira para que ele mamasse mais rápido, para que ela pudesse voltar para o trabalho que ela tinha deixado. E isso, passaram-se 30 anos. 30 anos sem férias. É triste, porque tanto o dono da empresa não tem condição de entender conflitos que ele possa estar gerando na empresa, como ele também não tem condição de entender que ele está deixando de sonhar. 30 anos sem férias. E quando ela começou a organizar a empresa, que ela começou a me acompanhar, ela veio participar de um programa gratuito que eu fiz. E nesse programa, ela despertou para outras possibilidades. Organizou a empresa, saiu de férias e ela atravessou o país e foi para as Cataratas do Iguaçu. Eu tenho até a foto, vou ver se eu consigo colocar a foto aqui no podcast, a foto que ela encaminhou dentro do grupo de WhatsApp, contando das férias que ela tirou. E até o pai dela, que tem Alzheimer, eles estavam conversando quando ela voltou de viagem, ela, a irmã e o pai. E então, ela contando da viagem, e o pai falou assim: minha filha agora é empresária. E a irmã, achando que era o Alzheimer, falou assim: papai, ela já é empresária há mais de 30 anos. E o pai respondeu: não, ela é empresária agora, porque empresário viaja. Sua irmã nunca viajou. Até essa lucidez que aconteceu neste momento, o próprio pai dela com Alzheimer se dá conta disso. Isso, você falando isso me remete muito a uma coisa. Às vezes o empresário, tudo que ele vive ali na empresa vai refletir num conflito dentro da casa dele, com a família dele. Sim, porque nós estamos falando dos conflitos da empresa. E os conflitos dentro da casa desse dono de empresa que trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha até tarde. Aí você já está me lembrando do Ricardo. O Ricardo, ele me contou que ele estava consertando cerca de madrugada porque os empregados foram embora. Ele cria gado leiteiro, né? E ele tem 2 filhos pequenos. E os empregados foram embora e deixaram a cerca quebrada, as vacas iriam escapar. Ele teve que ir lá fazer o trabalho que era para a equipe dele ter feito. E com os filhos pequenos, a esposa ligando: Ricardo, cadê você? Né? Você já deveria estar em casa, era de madrugada. E ele estava lá consertando cerca. Imagina os conflitos que a pessoa tem por não dirigir a empresa, por não colocar as regras, por não contratar pessoas boas. Já viu casamentos serem desfeitos por conta da empresa? Muitos casamentos, eles simplesmente começam por amor e terminam porque a empresa não permite que eles continuem juntos. Unidos pelo amor e separados pela empresa, né? E quando viaja a esposa e as crianças, o marido e as crianças, e eles não conseguem viajar juntos? Porque se eles viajarem juntos, a empresa para. Isso também acontece. Então, nós temos uma quantidade de conflitos dentro da empresa, que podem estar junto com a equipe, que podem estar externamente também. Assim como muitos sonhos deixando de ser sonhados, porque a própria Valéria, ela disse que a primeira vez que ela fez essa viagem, o filho dela já era praticamente adulto. Ela perdeu de viajar com o filho durante tanto tempo. Melhor seria que ela tivesse distribuído o currículo dela, se fosse para viver assim. E aí, quando você me pergunta, mas o que é ser empresário? Valéria já estava procurando exatamente um lugar para colocar a escola dela com a sua sede própria, crescer, contratar mais professores, dar emprego e participar da educação dessas crianças. Cada empresa tem uma missão tão especial
que se o dono tivesse ideia do impacto que ele causa na sua comunidade, ele daria mais atenção para isso. Ele daria mais atenção para os seus próprios sonhos. E dá para sonhar ficando no operacional, Carmen? Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. No operacional, ele acaba anestesiando, como aconteceu com a Valéria. E quando ele vê, a empresa passou. Ele sempre diz: o próximo ano vai ser melhor, o próximo ano vai ser melhor. Ele vive muito do próximo ano. E uma empresa, ela tem 3 finais. Ou essa empresa vai ser vendida, e vai ser muito bem vendida, vai dar um bom dinheiro para ele, e com o dinheiro ele vai poder fazer o que ele bem entender, é uma empresa próspera que deu certo e que vai ser vendida. Não adianta dizer que você vai vender a empresa quebrada, porque aí não vai te dar dinheiro nenhum. Ou essa empresa vai ser herdada. Tem sucessores, tem herdeiros que vão dar continuidade na empresa. Ou a empresa vai ser quebrada. Ele não vai conseguir vender, ele não vai ter para quem passar. E pior, dívidas trabalhistas e dívidas de impostos não caducam nem mesmo com a morte do dono. Então, tudo aquilo que o dono de empresa fez para gerar para sua família, para deixar no final, pode ainda gerar um ônus para o Sim, herdeiro? uma dívida para o herdeiro. Porque no momento em que vai ser feito o inventário, no inventário você vai ver os bens e também todas as dívidas que essa pessoa tem. E pode ter certeza que o leão vem e pega parte dele dos impostos. O juiz vem e pega parte dele que é dos empregados. Não tem jeito. Por isso que o melhor mesmo é dirigir a empresa, contratar gente boa, colocar as regras e deixar uma cultura forte, de modo que, se você contrata errado, a própria equipe vai tirar essa pessoa de dentro da tua empresa. Reconheça as pessoas, permita que as pessoas cresçam dentro da tua empresa. Para mim, essa é a receita para que você possa eliminar conflitos e trazer os sonhos para ocupar esse espaço dos conflitos. Eu chego a acreditar que conflito é ausência de sonho. Perfeito, Carmen. Fechamos aqui com chave de ouro. Isso é sensacional para o empresário que quer crescer, para o empresário que quer evoluir, sem deixar de lado aquela parte, né, que é um combustível, a família, né, as pessoas que a gente ama. Então, muito obrigado por estar com a gente até aqui. Esse foi o episódio 2, Dono de Empresa, Conflitos em Sua Equipe, com a Carmen Vera. Nos vemos no próximo episódio. E do que será o próximo episódio? Fica com a gente, nos acompanha que você saberá.